Havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Esse procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uma vez eu trouxe esta mensagem com o tema de encontro marcado. E hoje nós vamos trabalhar essa mensagem com uma questão de quando a graça entra, quando a graça acontece. Deus falou conosco e tem insistido que é para a gente continuar falando sobre graça. Qualquer assunto mais profundo, nós temos os sábados, temos a escola bíblica, mas no domingo à noite nós temos que tratar sobre salvação. Ô Vini, você desliga esse negócio. Então a gente vai entender o que era Zaqueu. Zaqueu ganhou um nome, um título chamado amartolos, um termo grego. Sobe um pouquinho mais ainda. Então eu fui procurar no grego o que é isso. Significa dedicado ao pecado, um pecador, uma pessoa não livre do pecado. Agora ficou bom. Cadê o vídeo que estava aqui? Aí, pronto, voltou. Pré-eminente pecador, especialmente mau, homens totalmente malvados, especificamente homens marcados por determinados vícios e crimes, coletores de impostos, pagãos, idólatras. Esse era o Zaqueu, esse cara pequenininho. Ele era um judeu, filho de Abraão, que Jesus falou sobre ele. Descendente direto dos patriarcas. Judeu de judeus. Ele aceitou ser cobrador de impostos não para o povo judeu, para Roma. Então ele era duplamente mau. Porque ele não só cobrava impostos do seu povo, mas ele cobrava em nome de Roma. E com a finalidade ele aceitou esse serviço para ter lucro. Um percentual ele poderia ficar para ele, de tudo que era cobrado. Era assim que funcionava um cobrador de impostos. E ele não era um comum. Ele era um chefe de cobradores de impostos. Aí você vê que fala, poxa vida. Então começa o texto dizendo que havia um homem chamado Zaqueu, e era muito rico, cobrador de impostos. Então era terrível a situação desse cidadão. Ele era marcado entre o seu povo, não por ter cometido o pecado, mas por ser esse amartolo. Totalmente malvado, marcado por vícios, crimes, pagão, idólatra. Era assim que ele era olhado. Ele foi excomungado do judaísmo publicamente, por uma assembleia. Ele foi exposto o seu crime diante da religião, foi penalizado ali, foi condenado. Significava que por toda a sua vida, Zaqueu não poderia entrar na igreja. Significava que ele não poderia sentar à mesa para comer com um patrício dele, com um judeu. Ele foi banido. Eles tinham que respeitá-lo porque ele tinha um endosso de Roma e tinha soldados que trabalhavam a seu favor. Mas na religião, eles poderiam dar o troco. E foi assim que aconteceu com ele. Os fariseus, os líderes religiosos, abominavam esse homem. Tinham ódio dele.
Ele jamais poderia ir numa sinagoga ao sábado, ou ir para Jerusalém para as festividades sagradas. Os filhos eram criados um regime de exclusão. Provavelmente, muito provavelmente, se havia algum tipo de escola, de treinamento, de aprendizagem na época, eles tinham que ir com escolta. A mulher desse cara não tinha amigas. Mulheres religiosas não sentavam à mesa para conversar com ela. Não aceitavam tomar um cafezinho. Ela não podia fazer o bem, fazer doações, porque não era aceito dinheiro, era considerado dinheiro imundo. Ela não tinha contato com vizinhas, com amigos. Então o preço para ser rico foi ficar totalmente isolado e banido. Nos dias de hoje, a gente fica olhando as situações do mundo e pensando assim, poxa vida, talvez eu pagaria esse preço de não ter amigo, não ter vizinho, pelo menos eu estou bem de vida. Será? Será que Zaqueu era completo? Será que toda a riqueza que ele tinha, toda a fortuna que ele tinha, supria as suas necessidades? Quando ele aceitou, ele viu ali uma possibilidade. Quando ele foi convidado, viram nele uma possibilidade. Viram nele uma possibilidade de corrupção. E que ele poderia trabalhar para Roma e ser fiel ao ego. Uma família marginalizada pela nação. Casa protegida por guarda armada, escolta 24 horas. E amigos, outros cobradores de impostos. Gente da mesma turma. Não dava para se relacionar com outros. Um preço alto para ter riqueza. Mas havia nele uma sede. Havia em Zaqueu uma necessidade. Eu estou começando isso aqui só para a gente entender quem que era esse homem. Ele estava sem descendentes, sem pátria, sem amigos, sem Deus. Mas estava vazio. Por dentro ele tinha só dinheiro. Vazio. Dinheiro não podia dar o que ele sentia. Não estava preenchido. Tristeza interior. E uma tristeza que Jesus conhece muito bem. Ele pegou, escutou falar que Jesus estava passando por ali. Escutou falar histórias sobre Jesus. Jesus fazia curas, fazia sinais. Que era um homem bom. Uma das coisas que atraiu a pessoa de Zaqueu para ver Jesus não foi só pelas curas e os sinais, mas é porque os religiosos também não gostavam de Jesus. E quando ele ficou sabendo que esse homem que falava bonito, que falava com o coração, que não falava da boca para fora, mas ele acreditava naquilo que dizia, quando ele ficou sabendo que os religiosos não gostavam dele, ele falou, esse cara vale a pena ser ouvido. Porque se os religiosos não gostam dele, não gostam de mim, alguma coisa a gente tem em comum, eu preciso ouvir, ver quem é ele, quero conhecer. E ele correu, subiu no pé de um sicômoro, em outras traduções fala que é uma oliveira brava, uma figueira brava, um pé de espinhos, não importa. A mensagem eu não vou caminhar para isso. Mas ele subiu. E ele subiu para ver, porque ele não conseguia enxergar no meio da multidão. Estava tentando ver, mas era pequenininho. E como ele sabia que Jesus ia passar por ali, ele ia poder ter uma vista bem clara da pessoa de Jesus. Subiu rapidamente, Jesus passando por ali, olha para cima. E um detalhe interessante sobre isso, é que assim como Zaqueu procurava ver Jesus, Jesus estava indo para ver Zaqueu. Eu ouvi muitas pregações que a gente tem que fazer como Zaqueu, subir numa árvore para chamar a atenção de Jesus, porque aí Jesus olha para a gente e fala que quer ir para a nossa casa, mas não foi assim. A expressão de Jesus prova de que Jesus não olhou para Zaqueu acidentalmente, de que Zaqueu não fez absolutamente nada para atrair o olhar de Jesus. Ele virou para Zaqueu e falou assim, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na sua casa. Ele deu detalhes específicos que na agenda dele, ele tinha um encontro com Zaqueu. Ele tinha marcado isso.
Ele sabia que ele ia chegar naquela cidade, ia procurar um baixinho que estava pendurado numa árvore. Ele sabia da pessoa de Zaqueu, sabia da corrupção de Zaqueu, ele sabia tudo. E ele assim, sabendo de quem era a pessoa de Jesus, e quem era a pessoa de Zaqueu, ele olhou para cima. Ele poderia ter, não vou nem olhar, né? Não vou nem olhar para esse cara, porque olha, é mais sujo que pau de galinheiro, né? Deixa eu passar. Ao contrário, ele já entrou na cidade, já na sua agenda, bom, eu vou pregar em tal lugar, o pessoal vai me seguir, vou passar pela estrada, o doido do Zaqueu vai subir na árvore, porque se ele não subisse na árvore, eu ia bater na porta da casa dele, e ele ia me receber, mas como ele já vai estar na árvore, eu vou aproveitar e já avisar para ele, filho, desce daí, vamos, desce depressa, que eu tenho que pousar na tua casa. Jesus olhou para cima. Guarde isso. Não foram os esforços de Zaqueu que fizeram com que Jesus se mobilizasse a favor dele. Não foi. Jesus tinha uma agenda programada antes de se tornar gente na terra. Quando eles traçaram a agenda de Jesus no céu, quando eles combinaram o que Jesus ia fazer aqui, ele falou, tal dia, tal hora, você vai passar debaixo da figueira, debaixo da oliveira, e você vai ver um baixinho que chama Zaqueu, e você vai posar na casa dele, porque eu vou salvar aquele camarada. Quando ele veio para a terra, que veio à luz o seu ministério, o seu chamado, ele sabia a data exata que ele ia encontrar Zaqueu. O dia que Zaqueu não ia estar bem de alma, ia ter um encontro. Na agenda estava lá, encontrar-se com o querido Zaqueu, pousar na casa de Zaqueu, entrar na vida do meu filho Zaqueu. Quando é que será que nós vamos compreender que as pessoas mais desprezíveis são as pessoas que Deus mais ama? Quando é que será que nós vamos entender que nós não temos que nos tornar desprezíveis para Deus nos amar? Quando é que será que nós vamos entender que nós já somos desprezíveis? É por isso que Deus nos ama. Está sobrando um pouquinho de... Quando que nós vamos entender que Zaqueu tinha um problema de caráter que talvez ninguém aqui tenha, mas que nós temos outros abomináveis que, se as pessoas soubessem, talvez não sentariam nem do nosso lado? Será que se fosse revelado num telão pensamentos que passam pela nossa mente, como é que nós ficaríamos aqui? A nossa carinha no cantinho e o pensamento em vídeo. Como será? A nossa exposição falando, meu Deus, seria uma vergonha, as coisas que eu estou pensando, com áudio e tudo. Nós somos assim. Não temos diferença de Zaqueu. Eu e você subimos em sicômoros a vida inteira para chamar a atenção de Jesus e não percebemos que Ele já nos conhece pelo nome. E o seu propósito, apesar de sermos verdadeiros amartolos, é pousar em nossa casa. Ele quer pousar na tua casa. Fala para a pessoa que está do seu lado, querido, Ele quer pousar na tua casa. Sabe o que Ele falou para Zaqueu? Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Hoje, querido, eu vou para a tua casa. Eu já ensinei isso aqui, vou falar mais uma vez. Pessoal, esquece a parede. Larga ela lá. É um enfeite, mas não é para você olhar agora. Tá bom? Olha para mim. Ó, segue meu dedo. Aí, pronto. Se você for para a parede, eu vou lá. Quando um judeu ortodoxo fala assim, se você tiver a honra um dia de conhecer um, e ele disser assim, quero jantar com você, presta atenção nisso.
Quando um judeu ortodoxo diz, quero jantar com você, ele está dizendo, eu quero ter um relacionamento de amizade íntima com você. Ao contrário dos brasileiros, vamos para casa, vamos jantar. Tem um fulano, não, traz também, nunca vi falar, mas pode ir para minha casa. Judeu não deixa ninguém entrar na casa dele assim, não. Não tem esse negócio de ficar pisando quem não conhece na casa de judeu. Judeu ortodoxo chama para casa, combina de jantar, combina de almoçar. Se ele olha e fala, eu gostei de você, quero ser teu amigo. Ele não fala assim, ele fala, vamos jantar? Vamos almoçar juntos? Primeiro que até a refeição deles é preparada de forma diferente, em família. É algo sagrado. Então quando Jesus falou assim, eu quero ir na sua casa, ele falou muito mais do que só, estou precisando de um lugar para ficar, você me recebe? Já que você é o cara mais rico, e você tem a melhor comida, um quarto de hóspede, serviçais. E Jesus estava dizendo assim, eu quero ter amizade com você, seu porqueira. E incrível, um cara excomungado, condenado, perseguido, desprezado, vivendo somente da guarda romana, recebe um convite de amizade de Jesus. Querido, esse convite ecoa na eternidade. Esse convite acontece hoje. Esse convite para você que assiste, para você que vai ver na internet, que está vendo na internet, é o mesmo convite. Ele não vai parar. Ele continua insistindo. Eu quero posar na tua casa. Essa é a declaração da agenda eterna de Jesus. Olha, eu quero me encontrar com Flavinho. Eu quero posar na casa do meu amado Flavinho. Eu quero entrar na vida dele. Ele quer entrar na sua vida. Foi isso que ele fez comigo. Eu tenho boas novas para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, querido, você está na agenda de Deus. Você está na agenda de Deus. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe quem é você. Ele chama hoje pelo nome. Talvez eu não conheça seu nome, talvez eu vou esquecer. Na hora de dar os brancos, ele não esquece. Conhece seu nome. Ele sabia que você ia pôr o pé nessa igreja de maluco exatamente hoje. Ele sabia que você ia clicar na internet, entrar no YouTube e olhar e falar, quem que é esse careca? E vai vir e falar assim, ele te conhece pelo nome. Ele conhece você pelo nome, querido. Ele não vai entrar clandestino na sua vida. Ele não vai entrar pela porta dos fundos. Ele não é um ignorante aos fatos. Ele não é ignorante à trajetória da sua vida. A quem é você. A como você está. A tudo que a sua vida realizou, que chegou a esse momento de fazer sentar e assistir. Ele sabe que nós somos como Zaqueu. Religiosos ou não, beatos ou não, praticantes ou não, líderes eclesiásticos ou não, ou somente seguidores, ele sabe tudo a nosso respeito, ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe que nós precisamos desse encontro, ele conhece a tua solidão interior, ele conhece os placebos de religião. Presta atenção, querido. Deus conhece esses placebos que nós usamos de religião. Esses remédios que nós inventamos, que a religião inventa, que resolve isso, que resolve aquilo. É o culto disso, é o culto daquilo, é o culto não sei das quantas. Ele conhece esses placebos. Conhece todos, conhece os nossos interesses. Sabe quando a gente vem à casa de Deus por puro interesse. Ele sabe. Eu não estou aqui para apontar o dedo a você. Estou trazendo clareza a fatos. Ele sabe. E por ele saber, ele não mudou. Ele olha para cima e fala, desce. Desce depressa. Ele sabia que Zaqueu precisava dele. Desesperadamente. Ele sabia que tinha um encontro marcado.
Se você está aqui hoje, se você chegou até aqui, basta então uma coisa: olhar para Jesus. Ele vai dizer: hoje me convém pousar em tua casa. Quero fazer amizade com você. Quero ser teu amigo. Sabe qual que é o maior problema dessa nossa geração? Nós usamos Deus de gênio da lâmpada. E sabe o que é pior? É que a igreja evangélica está transformando Deus num gênio da lâmpada. Tem a quarta-feira da prosperidade. Aí tem a quinta-feira da libertação. Aí tem a sexta-feira dos milagres impossíveis. Tem a sétima-feira e assim vai. Eu não vi nenhum culto relacionado, nem na internet. Quero estar enganado. Alguém me manda um link, ó, tem aqui. Eu não vi nenhum culto na internet, nenhum convite. Eu não vi nada na televisão que fala assim: o culto do relacionamento com Deus. Porque não dá ibope. Não dá volume. Quem quer ser amigo de Deus? Um cara que despeja raios e trovões. Aprendemos enganosamente que Deus é assim. E o texto está dizendo que Ele não é, nunca foi e não será. Aprendemos hoje pela manhã que Ele é imutável. Um de seus atributos: Ele não muda, nunca mudou, não vai mudar. Ele quer ter relacionamento com você. A figura de Deus encarnado em Cristo olhou para um Zaqueu, para um cara porqueira, corrupto, viciado, idólatra, e falou: eu quero ser teu amigo, quero ter relacionamento com você. Aí sabe o que aconteceu? O pulo da árvore. É um fato interessante, né, sobre isso, sobre o sicômoro, né? É que nós escalamos ele por vários motivos. Porém, a gente precisa descer para jantar. A gente corre. A gente vai às campanhas. Nós vamos correr atrás da onde tem. Eu entendo isso. Eu critico quem oferece isso, que isso é um ópio. De certa forma, não estão errados os pensadores que dizem que a religião é o ópio do povo. É o ópio. Mas eu entendo. Tive um amigo pessoal que quando jovem sofreu um acidente de moto. E foi um acidente, ele não estava nem correndo. Mas o cidadão avançou o par, ele bateu com a moto, rodou por cima do carro, caiu e bateu com a parte da coluna na sarjeta. E ficou tetraplégico. Enquanto o fato não consumou, ele foi andando até o hospital. E de lá ele saiu para nunca mais andar. E eu me lembro que por alguns anos a família dele foi em tudo quanto é lugar buscando uma cura. Ele é um cristão como nós somos. E ele estava em plena atividade. Nós estávamos como jovens aqui, começando a esquentar os motores. Nós saímos para evangelizar juntos, fazemos muita coisa juntos. Mas de repente, esse moço parou a vida. Seus pais o fecharam dentro de casa, a gente não tinha nem acesso. E a gente compreende isso, porque a pessoa não queria ser vista, os pais também não queriam que fosse visto. Eles abriram por um período, esperando que as nossas orações o fizessem andar. Mas quando eles viram que as nossas orações não resolveram aquilo, eles fecharam para nosso acesso, e a gente ficava sabendo: ó, ele está em Brasília, ele está lá na igreja do fulano de tal, que faz cura, que faz sinal, ele está nisso, está naquilo. Os pais tentaram de tudo, mas não houve sucesso. Então eu entendo o desespero de quem precisa. Eu não critico a família que buscou o milagre, correu atrás. No mínimo eles vão pensar: ó, a gente tentou, Deus não quis curar. Joga para Deus a bomba. Porque nós achamos que Deus é assim. Porque a religião entregou isso.
distorceu o amor de Deus. Mais importante que andar é ir para o céu. Mais importante, querido, do que o seu carro, que a sua aparência física, é você ir para o céu. Mais importante que o seu relacionamento, seu marido, sua mulher, seu namorado, seu futuro namorado, sua esposa, futura esposa. Mais importante do que isso, querido, é ir para o céu. Disse Jesus, questionando tudo isso, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse moço evangeliza pelo PX, pelo rádio amador, até hoje. Ele tem canal na internet, eu não sei se ainda tem, mas ele estava trabalhando com isso aí. E há pouco tempo ele saiu na televisão, teve 4 filhos, né? Foi pai de 4. Está feliz da vida. Casou com uma cristã que eu conhecia de longa data. Jamais imaginei que eles iam cruzar os caminhos. Mas aquela mulher o amou daquele jeito. Qualquer um vai olhar e falar, mas como? Mas ela o amou daquele jeito. Ela incentivou ele. Procuraram médicos. Tá com 1 ano ou 2 aí, que saiu na TV, saiu aqui, porque quadrigêmeos. Fiquei muito feliz com isso. Que continuou, não se desviou. Acredito que em determinada situação, acredito que em determinado tempo, passa na nossa cabeça, duvido que não passou na dele. Fala, Deus me abandonou, Deus não me ama. Que nós aprendemos um Deus assim, que Deus prova o seu amor, não quando Ele deu o seu filho, mas quando Ele dá a cura, quando Ele deixa o cara mais rico. A gente sobe na árvore por N motivos, mas uma hora a gente tem que descer. Subimos para respirar, para fugir de condenações, para fugir de acusações. Subimos na árvore por nos sentirmos pequenos, como Zaqueu era, desprezíveis, como Zaqueu era, por sermos os tais armatolos, condenáveis. O coração dele aqueceu, o coração de Zaqueu voltou a queimar, quando ele viu que os olhos dele deram de encontro com Jesus. E Jesus falou, olha, hoje é dia de pousar na tua casa. Voltou a queimar, voltou a bater. O sangue das veias espirituais começaram a funcionar. Outrora esse sangue foi coagulado, por causa da frieza, agora circulando, queimando. Sua conversão foi imediata, completa, transformadora. Querido, desce depressa. Olha para a pessoa do seu lado e fala, meu amigo, desce depressa. Meu irmão, desce depressa. É um convite amoroso de Jesus para a sua vida. Vamos logo para casa. Lugar especial, particular. Abusado esse Jesus, né? Me convém posar na tua casa hoje. Vamos? Longe do desprezo dos homens, na tua intimidade particular, longe do seu próprio desprezo, onde você se conhece, onde você se vê. Na casa de Jesus a gente já está meio... Será que eu posso sentar? Será que eu levanto? Será que eu vou no banheiro? Mas na minha casa é diferente. Eu tenho liberdade. Uma outra questão é a conversão. Na casa de Zaqueu, ele não caiu em êxtase espiritual. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, não entrou uma miríade de anjos que todo mundo viu, não caiu um raio do céu que nem caiu na basílica, não explodiu um meteoro, o chão não acendeu. Quando Jesus entrou, as pessoas, os soldados não caíram no chão, não começaram a falar em línguas, não teve profecia. Estou criticando as partes espirituais, estou apenas dizendo que quando Jesus quer salvar, Ele não precisa de artifícios, de show pirotécnico.
Jesus não começou a trazer uma profecia de revelação para ele. Zaqueu, eis que te digo, conheço a tua obra. Você é um ladrão, safado, sem vergonha, vagabundo. Não falou nada disso não. Não se ouviu coro de anjos. Aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor onipotente reina. Aleluia. Não aconteceu isso na casa de Zaqueu. Jesus entrou, convidado normal, estava com o pé sujo de andar para a rua. Foi bem tratado, lavaram os seus pés, né? Só que o Salvador do mundo entrou naquela casa. Jantando na casa do cara. A conversa na mesa não foi sobre os pecados dele. Jesus não virou para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, eu não vou comer a tua comida porque está toda endemoniada. Tem demônio saindo até pelo grão do feijão, filho. Ih, você está vendo aí, ó, esse garfo aí? Você espancou aquela família para poder ter esse garfo de prata. Ele não fez uma lista de toda a corrupção daquele homem. E era visível. Ninguém gostava dele. Ele não era um cara bom. Ele não precisava ser simpático. Zaqueu não era político. Ele não precisava ser simpático. Ele precisava de armas e soldados. E ele tinha o que ele queria. E se ele quisesse cobrar 2 vezes o imposto, os caras tinham que pagar e ficar quieto, porque senão ele punha na cadeia. Vocês estão entendendo? Ele não era amigo. Jesus não pregou na casa de Zaqueu. Ele não falou das bem-aventuranças. Ele não usou nada do sermão do monte. Ele não deu um conselho de relacionamento. Ele apenas jantou com Zaqueu. Olha a pessoa que está do seu lado e fala: Jesus só jantou com Zaqueu. Querido, ele conheceu a família de Zaqueu, conheceu a esposa de Zaqueu, os funcionários de Zaqueu, conheceu os filhos de Zaqueu. Ele posou no quarto de hóspede. A mesa foi uma conversa informal. Muito provavelmente a mulher falou: ah, bem, ó, tá faltando isso, precisa providenciar aquilo. Olha, o Luquinhas aprontou. Você viu que ele aprontou? Você está sabendo que teu filho aprontou? Conversa à mesa, quando a gente está em casa, começa, não é? Não importa que tenha uma visita. Se é uma coisa braba, uma coisa difícil, você está vendo o que ele aprontou? O que ele aprontou? Oh, então, ele fez isso. Estava te imitando. Juntou com um bando de amigos, vestiu todo mundo de soldado, descendo o cacete no vizinho. Aí Zaqueu, Jesus ficou ali. Jesus comeu ali. Foi para o quarto de hóspede. Comida talvez preparada pela esposa. Riram juntos das brincadeiras das crianças. Lavaram os pés de Jesus naquela casa. Jesus foi tratado como um governador romano. Com honra. E um fato contundente e espantoso é que Jesus desfrutou de tudo aquilo sabendo que era fruto de corrupção e não condenou nada. Ele não abominou aquilo. Diante da nossa religiosidade, diante do nosso legalismo, essa não era uma situação para dizer assim, ó, tudo isso que você tem aí é sujo, está amaldiçoado, não posso comer. Dormir na tua casa? Não, estou indo embora. Não é isso que a gente faria? Não é isso que eu escuto tantos líderes eclesiásticos fazendo? Entrando pelas casas, falando: isso aqui está consagrado, isso aqui está consagrado. Chega no fundo do quintal com uma pilha assim de coisas que ele invadiu a privacidade e taca fogo. Intitula como demônio. Jesus não fez isso. Modelo bíblico para ser seguido. Viu, líderes? Entrar na casa, participar da vida da pessoa e trazer paz. Não trazer mais medo, mais guerra. Jesus não falou assim: está amarrado.
Está amarrado esse negócio pendurado na parede aí. Está amarrado. Quem fala isso são os ignorantes. Misericórdia, essa casa está cheia de demônio. Vixe. Jesus simplesmente amou. Amou incondicionalmente. Ele não exigiu, falou, olha, para mim, para tua casa tem que fazer isso, isso, aquilo, tirar isso, aquilo, aquilo outro. Ele entrou, ele se convidou. O amor dele trouxe conversão. A mudança em Zaqueu não foi induzida. Ele não sugeriu nada. Ele não pressionou. Ele não fez quebra de maldição. Ele não fez uma sessão preparatória. Jesus só esperou Zaqueu descer da árvore. Agora, ao invés de pular tentando ver Jesus, Zaqueu estava ao seu lado como convidado, como amigo de honra. A multidão enojada recua, abre espaço, critica, aponta o dedo, mas Jesus sempre soube o que estava fazendo. Só fala, não, Zaqueu, esse cara é doido, esse cara não sabe quem é o cara. E ele sabia. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você é um Zaqueu? Ou um cristão? Ou um crente? De que lado nós estamos? Da multidão cheia de justiça própria ou de um Zaqueu excomungado? Você é um religioso cheio de justiça própria ou um Zaqueu excomungado? E aí? Se a gente der muitas opções, cada um pende para um lado, menos Zaqueu. Não vou te dar opção. Ou você está condenando, ou você está condenado. De qual lado você está? Nós somos acusadores ou somos acusados? A gente fica apontando o pecado ou a gente reconhece que tem? Nessa hora é que a alma é posta à prova, sem escape, sem subterfúgios teológicos, sem pompa pastoral. Se a gente se vê limpo, distante da sujeira de Zaqueu, somos empurrados para a multidão legalista. Se a gente se vê pecador, somos obrigados a admitir que somos amartolos. Somos pessoas execráveis, condenadas, viciadas, idólatras. Fica evidente que a nossa religião não passa de religiosidade. E a nossa espiritualidade é fingida. E a nossa prática de culto, apenas ritos religiosos sem Deus. Os sentimentos espirituais, pastor, eu estou sentindo. Estou tendo uma visão. Profecias. São como a psicologia declara, né? Ilusões emocionais induzidas pela coletividade. Querido, assumir ser um Zaqueu é extremamente frustrante. Não é uma conversa agradável. Aliás, esses dias, pessoas têm me procurado e Deus tem me mostrado situações, me induzido a levar a pessoa para um conselho que não é agradável. Para a última pessoa que eu aconselhei, eu falei, eu queria te falar outra coisa, mas eu tenho que te falar isso. Ser um Zaqueu não é uma coisa legal. Não é bonitinho ser Zaqueu. Não é legalzinho ser pequenininho. Não é nada que tinha em Zaqueu presta para a gente. Mas é exatamente aquilo que nós somos e precisamos reconhecer. Porque ou somos ou estamos do lado legalista. Zaqueus achando que são alguma coisa. É frustrante viver na religião ano após ano. E quanto mais velhos de igreja, quanto maior nosso status, quanto maior nosso respeito diante da congregação, mais difícil assumir que nós agimos como Zaqueu. E nos tornamos, deixamos ser Zaqueu e viramos fariseus. Se o nosso orgulho religioso
nega a nossa condição de pecadores inveterados, armatolos, ficaremos do lado de fora do jantar. Tinha uma multidão do lado de fora da casa de Zaqueu, falando, ele está posando com um pecador. Olha lá, Jesus está com um pecador. Se a nossa convicção religiosa fizer isso, querido, nós estamos do lado de fora. E Jesus está dentro da casa de alguém, que a gente fica apontando o dedão e falando, olha ela, olha ele. Esse aí? Essa aí? Se assumirmos a condição de Zaqueu, um jantar especial é esperado, é preparado. Jesus vai entrar na nossa casa, Jesus vai jantar com a gente, vai posar na nossa casa. E não se preocupe, Ele sabe tudo. Fala para a pessoa do seu lado, Ele sabe tudo, não se preocupa não. Ele está mais preocupado em morar com você do que ficar sabendo daquele quartinho secreto onde você esconde todos os pecados de todo mundo. Ele já sabe. Nós aprendemos sobre a presença de Deus, um dos atributos, que Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse atributo declara que Ele sabe o que você fez no verão passado. Mais ou menos a piada? Tá bom. Quem foi o Zaqueu que deu essa risada irônica? Ah, tá. Não é apologia ao pecado, viu? É libertação dele. Conviver com Jesus faz a gente mudar. Não é? O cara está morando na minha casa. Não dá para andar de sungão na sala, né? Vou ter que melhorar minha postura, meu comportamento, meu jeito. Não dá para sair, né? Entrando pela cozinha e vai tirando a roupa, né? A hora que vai chegar no banheiro, a cueca já está na porta da sala, pendurada no sofá. E assim vai, a nossa vida bagunçada, relaxada. Não dá. A gente tem que começar a mudar. Começam melhorias. Não dá para eu ficar gritando com a minha mulher o tempo inteiro. Jesus está na casa. Deixa eu tratá-la com mais doçura, né? E aí coisas que eu começo a melhorar, porque Jesus, na minha finita forma de ver, que Jesus está vendo ali, essas pequenas melhorias começam a se tornar grandes hábitos, saudáveis. E não é a igreja que faz isso. A gente não muda para prestar conta para líder religioso, para pastor. O pessoal fica, pastor, eu vim consultar o senhor se eu posso viajar. Vai viajar. Eu vim saber se é de Deus. Deus não mora na tua casa? Não, mas eu quero a tua bênção. Tudo bem, você vai viajar, você quer que eu ore por você para abençoar a sua viagem? É isso, então tá bom. Agora você vem perguntar para mim se você pode viajar. Tem gente que só falta ligar para o pastor. Ô pastor, posso ir no banheiro? Não, Deus me revelou que você não pode. Então demônio vaza agora. Meu pastor está apertado, segura. Pastor, estou aqui na loja comprando um brinco. Qual que é o formato? É de ouro ou é de bijuteria? É de ouro. Eu sinto que você deve doar ele na igreja. Pode comprar. Nós mudamos pelos motivos certos. Para melhorar a nossa vida. Para não deixar Jesus triste. Você é um Zaqueu? Se você é um Zaqueu, desce depressa. Se você não é um Zaqueu, vai continuar andando com a multidão. Jesus vai entrar na casa do Zaqueu. Jesus vai entrar na casa de Zaqueus aqui hoje. É você que vai determinar isso. Se você quer que ele entre na tua casa, que ele jante com você, que ele pouse nela, você tem que assumir a condição de Zaqueu. Se você quer continuar na religião, você vai ficar do lado de fora, falando, lá, comeu com o pecador. O tema da mensagem diz, quando a graça acontece.
Verso 8. Zaqueu na mesa de jantar. Ele se levantou e disse para Jesus: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Estava fácil demais chegar até aqui. Quando a graça acontece, a generosidade acontece, a misericórdia acontece, o amor é visto, percebido, vivido através de todas as coisas. Um homem rico, corrupto, vigarista, durante um jantar, percebeu o quanto a sua vida estava errada, o quanto foi indiferente em relação ao próximo, e que ele havia defraudado o direito de outras pessoas, e que não era mais possível viver em paz sem reação. Ele estava comendo, a presença de Jesus marcou ele de tal forma que ele ficou inconformado com a sua condição. Zaqueu nunca mais foi o mesmo, verso 8. Ele saiu para distribuir metade da sua fortuna aos pobres. Pobres esses que batiam na porta de Zaqueu pedindo esmola. E ele falava: manda tirar esses miseráveis da minha porta. Manda o soldado lá e tira esse vagabundo de lá que está deixando feio o meu jardim da frente. Avisa ele que se ele não aprender, não vão pôr ele na cadeia. Eu não quero mais esse cara pedindo comida. De repente esse homem rico falou assim: metade do que eu tenho é para dar para os pobres. Ele restituiu 4 vezes pessoas que ele sabe que ele roubou, que ele sabia que ele tinha roubado, que ele tinha tomado mais do que devia, mais do que era legal. Ele defraudou pessoas, humilhou pessoas, colocou pessoas na cadeia, chantageou, pelo prazer de ter alguma coisa que ele gostaria. Ele devolveu 4 vezes. A graça entrou pela porta da frente. A indiferença, o egoísmo, a avareza saíram pela porta dos fundos. A graça mudou o coração daquele homem. A graça está mudando seu coração? Não é só ele entrar em casa. Quando ele entra, tem que acontecer alguma coisa. É a próxima pergunta. Pastor, como é que eu sei que Jesus entrou na minha casa? Eu respondo: alguma coisa tem que acontecer com você. Verso 8. Quando ele entrar na sua casa, querido, alguma coisa vai acontecer. A graça entra, a maldade sai. A graça entra, o caminho da natureza começa a correr dali. Quem realmente recebe a graça, transmite a graça. Você tem transmitido a graça que recebeu? Você tem transmitido a graça que recebeu? A graça está acontecendo para você? Vou apertar um pouco mais. Pensa aí. Existem pessoas que você recusa perdoar? Você gostou de ser perdoado? Você gostou de ser perdoado? Você repassa a bondade de Deus, que Deus deu para você, para os outros? Você repassa isso? O caminho da natureza, querido, não se engane, leva para o inferno. E infelizmente, mais pessoas vão para lá do que pessoas vão para o céu. Estou encerrando já, acabou meu tempo. Mas essa noite aconteceu um sonho. E um anjo veio para uma conversa. Durante essa conversa ele mostrou um portão negro. E uma nuvem negra por cima daquilo. E quando esse portão foi aberto, eram as portas do inferno. E pessoas estavam ali em agonia terrível. Um lugar terrível, horroroso, maldito, sem opção de saída. Mas uma coisa curiosa sobre aquelas pessoas é que muitas delas eram conhecidas. Pessoas que a gente já viu na rua, pessoas que já cruzaram o nosso caminho. Haviam autoridades eclesiásticas ali, mas haviam pessoas da igreja lá.
Haviam pessoas da igreja lá, porque não entenderam o caminho da graça. Querido, depois do inferno não tem mais saída. A chance é aqui. A chance é o reconhecimento. Eu sou um Zaqueu, eu quero que Jesus venha morar na minha casa. E quando ele entrar na sua casa, querido, a primeira coisa que vai acontecer, você vai olhar e falar, não, isso tem que mudar. É urgente. Eu tenho que parar com esse negócio. Eu estou defraudando pessoas. Eu não perdoo pessoas. Como é que os cristãos de hoje conseguem destruir o próprio corpo tomando bomba anabolizante para ficar bonitinho? Isso é pecado. É horrendo. Isso não é bonito. Isso é odioso. É Zaqueu. Como é que as pessoas saem do culto e vão para a prostituição, para o motel, sei lá para quanta porcaria aí? Jogam para dentro de si coisas que não deveriam jogar. Quando Jesus entrar na tua casa, são essas coisas que você vai olhar e falar, não, isso tem que parar. Infelizmente, esse anjo falou que terão mais pessoas no inferno, presta atenção nisso, mais pessoas no inferno do que pessoas no céu. Fala, o pastor está viajando, está tendo visões, está tendo sonhos. Querido, a Bíblia diz que é mais fácil o caminho largo do que o caminho estreito. E é mais de pouquíssimas pessoas vão encontrar a porta estreita. Poucas pessoas. A Bíblia diz que ele chama todo mundo, mas poucos vão conseguir. A Bíblia garante que o inferno vai estar mais cheio do que o céu. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, fique esperto. Quando as pessoas conhecidas estavam lá naquele lugar terrível, o anjo falou assim, essas pessoas que você reconhece são aquelas cuja graça não aconteceu para eles. Ouviram falar dela, até ensinaram sobre ela, mas ela não aconteceu nos corações deles. Querido, Jesus disse que é muito mais fácil passar um camelo num buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E Zaqueu provou que é perfeitamente possível um camelo passar no buraco da agulha. Porque ele falou, eu vou. Se é o dinheiro que me escraviza, metade está indo embora já. O que te escraviza? Zaqueu mostrou que até mesmo para algo sem esperança, declarado por Jesus, é possível acontecer salvação quando a graça acontece. Foi depois, querido, estou encerrando. No verso 9 e 10, ele falou assim, olha, hoje chegou salvação nessa casa. Está aí? Ó. Mas sabe quando que aconteceu isso? Depois do verso 8. Quando Zaqueu falou, olha, estou mudando. Isso eu vou mudar. Quando a graça acontece, mudanças acontecem. Depois do posicionamento de Zaqueu, foi que Jesus fez a declaração, hoje chegou salvação àquela casa, a essa casa. Quando a graça acontece, a mudança acontece, a salvação chega. Tem um desafio para você. Deixa a graça acontecer na sua vida. Você que está assistindo, querido, deixa a graça acontecer na sua vida.